desse momento junto. E então nós vamos começar a nossa prática. Ela vai ser deitada de costas. Para quem ainda não foi para a posição, podem ir se acomodando de costas. Comecem, por favor, com as pernas esticadas. Comecem com as pernas esticadas. E nesse primeiro momento, vamos criando uma ambiência, um lugar de conexão com a sensação, de conexão com a sua presença. Comecem reconhecendo de forma bem livre. Comecem a reconhecer onde é que a atenção de vocês está, onde é que o pensamento de vocês está nesse momento. E o convite é para se conectar com o contato do corpo, com as suas sensações. Mas reparem nesse primeiro convite, onde que a mente de vocês está levando os pensamentos, se está levando para uma programação do que vai fazer no seu dia, o que vai acontecer, o que vai fazer depois da prática. E vai chamando, deixa eu te convidar para ir chegando, aterrissando nesse momento, nessa intimidade do agora, de vivenciar esse espaço que vocês estão cada vez mais reconhecendo em si, que essas paisagens, esses lugares internos e a maneira como cada um, como tu vai tendo, digamos, um olhar de apreciação, de apreciação sobre essa paisagem. E então comecem reconhecendo, começa sentindo o apoio da tua cabeça no chão. Nota a parte de trás que faz contato com a cabeça, com o chão, e sente essa região. E deixa eu te trazer uma imagem de uma distância. Repara na distância atrás da cabeça, do apoio da cabeça, até os olhos de vocês, até os teus olhos. Fica indo e voltando nessa distância, na sensação dessa distância. E agora eu quero convidar para vocês levarem atenção, para tu levar a tua atenção para o apoio do teu sacro. Sente o apoio do teu sacro. No sábado passado teve uma prática que se falou bastante de sacro. Reconhece como é que está na tua imagem o sacro. O sacro, essa região, esse apoio do um osso que está abaixo da tua lombar. E aí, sente como é que é a distância da tua lombar, que é a região mais baixa da coluna, né? Aquelas vértebras mais debaixo da coluna, e o chão. Repara que distância existe do chão e a tua lombar. E repara que distância existe da tua lombar e o teu umbigo. Cria essa imagem desses dois pontos no teu corpo. A distância que existe entre a tua lombar e o teu umbigo. E depois leva a atenção para o teu sacro novamente. E
E começa a reconhecer a distância que existe entre o teu sacro e esse osso na frente, o osso púbico, que fica um pouquinho abaixo dos pelos pubianos. Então essa imagem mais dessas distâncias da parte de trás do teu corpo e da parte anterior, e esse espaço que existe. Observa na tua sensação esse tamanho. E agora, por favor, leva atenção para a tua respiração. Nota como que nota em que lugares a tua respiração acontece com mais. Onde tu percebe mais a tua respiração? Na barriga, no peito, nos ombros. Bom dia, Zildo. Onde tu sente essa presença, esse contato Eu não disse bom dia, Mariel. da tua respiração e o chão atrás de ti? E agora, pode dobrar tuas pernas, por favor. Apoie os pés no chão. Isso. E agora com as pernas dobradas, observa a distância que ficou os teus pés das tuas nádegas. Nota se está muito distante, se está muito próximo. Deixa mais ou menos os pés embaixo dos joelhos, talvez um pouquinho à frente. Vê com que posição fica confortável para ti. E volta a reconhecer aquelas distâncias. Nota como ficou a distância da lombar agora e o chão. Nota como é que o sacro se apoiou no chão. E agora eu vou pedir para fazer um movimento de rolar a pelve. Mas antes de fazer um movimento de rolar a pelve em direção à cabeça, reconhece essa posição inicial, por favor. Essa é a posição inicial do contato da tua pelve com o chão. E começa a fazer um movimento, só um movimento de levar a pelve em direção à cabeça. Ou seja, o cóccix vai se afastar um pouquinho do chão, vai se afastar um pouquinho do chão e depois tu deixa voltar. Rola a pelve. Não levanta a bunda do chão, só rola a pelve. Começa isso. Começa a movimentar a tua pelve de uma maneira que o teu cóccix, que é a região mais, o ossinho mais lá embaixo, mais perto do ânus, começa a se afastar do chão. Então a pelve rola para a cabeça e volta para a posição inicial. Fica nesse movimento, nesse tamanho de movimento, que não é grande. Então tu rola um pouquinho a pelve. Sente o que acontece com as tuas pernas quando tu rola a pelve em direção à cabeça. As pernas pressionam um pouquinho o chão. Repara se existe uma tendência de um dos pés pressionar mais o chão do que o outro para ajudar a pelve a rolar. Rola a pelve em direção à cabeça e depois volta e para na posição inicial. E vai observando na tua sensação o que acontece com a região lombar.
Nota o que acontece, a tua lombar se aproxima do chão e quando tu volta para a posição inicial, ela se afasta. Reconhece essa direção da pelve indo em direção à cabeça. É como se tu fosse aproximando esse osso púbico do teu umbigo. Essa seria a imagem, digamos, mais anterior do movimento da pelve rolar para a cabeça. Então pressiona o chão, deixa a pelve rolar um pouquinho. E reconhece o que acontece com a tua respiração enquanto tu faz esse movimento. Nota se existe alguma preferência de soltar o ar ou inspirar enquanto a pelve rola para a cabeça e volta para a posição inicial. Vai e volta. E começa a organizar de uma maneira que tu solte o ar quando a pelve rolar para a cabeça. Experimenta essa sensação. Rola a pelve algumas vezes em direção à cabeça e solta o ar. Isso. Pressiona de leve. Pressiona de leve o chão com os teus pés, mas bem de leve, e sente que o movimento chega até a tua pelve. Faz esse movimento de rolar a pelve a partir da sensação dos pés. Pressiona suavemente o chão com os teus pés e sente se chega algum movimento na pelve. Repara no apoio da tua cabeça, aquele apoio atrás da cabeça que eu te convidei para reconhecer. Nota se acontece algum movimento ou se muda a posição da tua cabeça quando a pelve rola em direção, vai para cima, né, em direção à cabeça. E faz uma pausa, por favor. Pode baixar as pernas ou ficar com elas dobradas. E volta a dobrar as pernas, por favor. Apoie os pés no chão. Deixe os joelhos um pouco separados, as pernas um pouco separadas. Não deixe elas muito próximas uma da outra, mas também não muito afastadas. No meio do caminho. Uma posição confortável. E agora volta a sentir, reconhecer essa posição de início do apoio da pelve, da distância que a tua lombar se encontra do chão. E agora eu vou fazer um convite para você rolar a pelve em direção aos pés. Fica dessa posição inicial, começa a ir na outra direção. Começa a aproximar o teu cóccix ou o teu ânus do chão, por favor. Começa a levar a pelve, a rolar ela para baixo. Vai. E depois, quando tu estiver voltando, para na posição inicial. Não precisa rolar ela para cima. Então, tu rola ela para baixo, em direção aos pés. Aproxima o teu cóccix do chão. E sente o que acontece com essa região mais baixa da coluna, com a tua lombar. Nota que movimento chega ali. Agora leva na outra direção. Isso, leva lá para os pés, Simone. Leva lá para os pés a pelve. Isso.
Nesse momento, convida a tua lombar, essa região mais baixa da coluna, a se afastar um pouquinho do chão. E sente como esse convite, essa ideia, essa intenção, vou afastar essa região mais baixa da minha coluna do chão, como é que isso chega na tua pelve? É só outra maneira de falar do mesmo movimento. Aproxima o cóccix do chão e sente o que acontece na tua lombar. E deixa eu convidar para levar a tua atenção para a respiração. Quando tu aproxima o cóccix do chão ou o ânus do chão, repara o que tu está fazendo com a tua respiração. O ar entra ou o ar sai. Nota na tua sensação, na tua percepção o que acontece. E começa nesse momento que está levando a pelve em direção aos pés, a inspirar. Deixa o ar entrar, por favor. Deixa o ar entrar. E começa a pensar que nesse momento que o ar está entrando, esse espaço entre a tua lombar e o teu umbigo ele vai crescendo, como se tivesse um balão inflando ali. Imagina que tem um balão inflando entre a tua lombar e o teu umbigo. E preenche. Deixa esse balão inflar. Cria uma cor para esse balão para ti. Fica lá com a tua respiração enquanto tu move a pelve em direção aos pés. Nota como que esse movimento acontece no teu corpo. A tua cabeça muda de posição, o teu queixo vai em alguma direção quando está levando a pelve em direção aos pés, ou o cóccix em direção ao chão. Para algumas pessoas, o queixo vai se aproximar da garganta ou do pescoço. Observa se existe algum balanço, algum movimento que corre pela coluna, além dessa região mais próxima, que é a lombar. Se esse movimento chega mais distante, lá na tua cabeça. E vai acompanhando esse espaço que é preenchido pela tua respiração, lá no baixo ventre, lá na região mais baixa. Vai, volta. E pode parar, faz uma pausa, faz a sua pausa. E lembra que você pode não me obedecer, fazer as suas pausas no meio do caminho do movimento, depois voltar. Reconheça essa sua liberdade de se ouvir e sentir que precisa de uma pausa e fazer essa pausa. Observa o contato das costelas nas tuas costas. Contato das costelas e o chão. Fica reconhecendo esse lugar. Fica reconhecendo esse movimento de encher a caixa torácica, esvaziar a caixa torácica
esse movimento das costelas que se tocam o chão. E repara, na tua pausa, onde que acontece mais presente, ou que é mais presente na tua percepção, a tua respiração. No peito, na barriga. E agora pode voltar a dobrar as pernas, por favor. Deixem as pernas dobradas, os pés apoiados no chão. E agora eu vou pedir para mudar um pouco a posição das pernas. Encosta um joelho no outro, por favor. E faz, nesse momento que os joelhos se encostaram, dá uma escorregadinha nos pés para o lado. Deixa eles se afastarem um pouquinho para os lados. Isso. Joia. Então, fica com esse contato joelho com joelho e os pés um pouquinho mais afastados. E aí, nota aí, reconhece como é que ficou a sensação dessa posição, esse arranjo das pernas assim. Nota como é que ficou a lombar em relação ao chão, o apoio da pelve, do sacro. E dessa posição, começa a convidar para ir de novo lá em direção aos pés, a pelve. Ou seja, aproxima o cóccix do chão, rola a pelve lá para baixo. Bem suave, por favor. O movimento não precisa ser grande. Convida o sacro para se aproximar o cóccix para se aproximar do chão. E vai sentindo como que esse movimento corre na tua coluna, na tua lombar. Como que esse movimento chega no apoio dessas costelas que estão tocando o chão. Então tu leva a pelve lá em direção aos pés, por favor. Leva lá em direção aos pés e vai preenchendo esse espaço com a tua respiração. Convida nesse momento que o cóccix se aproximou do chão e a tua barriga pode estar indo para frente. Tu infla aquele balão lá no teu baixo ventre. Inspira. Faz um pouco desse movimento com essa posição das pernas, do quadril. Infla, e depois deixa voltar a pelve para a posição inicial. Então leva lá em direção aos pés e volta para a posição inicial. E agora vai no outro sentido. Começa a levar a pelve. Uma hora aproxima o cóccix do chão, então a pelve vai em direção aos pés e depois começa a afastar. E o sacro vai se afastando do chão, a pelve rolando para cima em direção à cabeça. Aumenta essa amplitude desse movimento da tua pelve de rolar. Ela está rolando em direção à cabeça, em direção aos pés. E vai reconhecendo como que isso vai correndo na tua sensação do movimento no teu corpo. Leva em direção à cabeça, depois leva em direção aos pés. O cóccix ou o ânus vai se aproximar do chão, depois vai se afastar do chão. E nota como a tua lombar vai se comunicando. Repara em que momento essas costelas que estão atrás de ti, uma hora vão talvez tocando mais o chão, e em um outro momento se afastando um pouco do chão. Como que sensação tu tem dessa relação com o movimento da pelve? Isso, vai e volta. E repara
nesse balancinho. Para algumas pessoas acontece um balancinho na cabeça, o queixo aproxima, afasta um pouquinho do peito, da garganta. Vai sentindo esse balancinho, esse eco do movimento que se comunica além do movimento da pelve. Isso. E repara em que momento tu tá soltando o ar, que momento tu tá inspirando, que momento que lugar é mais confortável fazer isso? Que direção da pelve é mais confortável para ti inspirar e hora soltar o ar. E todo mundo pode fazer uma pausa, por favor. E pode voltar a dobrar as pernas. Só que agora, vou pedir para mudar a posição. Antes os joelhos estavam se tocando, agora as solas dos pés vão se tocar e os joelhos vão ficar afastados um do outro. Acha uma posição confortável para ti. Tem a musculatura interna das coxas para algumas pessoas. Para mim mesmo eu fico sentindo que eu fico segurando, tensionando essa musculatura. Reconhece como é para ti essa sensação dessa posição. E aí experimenta, deixa os pés um pouco mais perto da tua bunda, de ti, um pouquinho mais afastado. Repara como ficar mais confortável para ti. E agora com essa posição das pernas, volta a fazer o movimento com a pelve. De rolar a pelve ou rolar o apoio do sacro, uma hora e mais lá em direção ao cóccix, depois rolar a pelve em direção à cabeça e mais em direção ao sacro, se apoiar mais na base, que é mais perto da lombar. Vai nessas duas direções, rola a pelve em direção aos pés e direção à cabeça. E vai sentindo esse apoio desse osso abaixo da tua lombar, como isso vai convidando, tu vai convidando para ir nessas duas direções. E esse convite é com o maior das gentilezas, na tua experiência. Sente se em uma direção é mais confortável ou mais fácil do que a outra. Sente como que tu reconhece isso e valoriza o que tu está reconhecendo. Não precisa ser grande o movimento, então faz onde é um tamanho confortável. De rolar a pelve, ora para cima, ora para baixo. E depois tu encontrou esse primeiro momento onde tu fez esse encontro do movimento, começa a espalhar a tua atenção e vai sentindo como os teus braços estão. Nota se os teus ombros estão soltos, os teus braços estão descansando sobre o chão ou se passa por eles alguma tensão. Nota se passa pelo pescoço alguma tensão. Observa como é que está a tua mandíbula. Como é que está o contato. Como é que tu tá como é que tá a sensação da tua boca?
enquanto tu faz esse movimento, teus dentes estão apertando um contra o outro, a tua língua está pressionando. Deixa a tua boca bem macia. Experimenta deixar a boca meio entreaberta. Leva a tua atenção para o teu rosto, para a musculatura do teu rosto. Reconhece que tu está franzindo a testa. Reconhece o que tu faz enquanto tu te move. E nesse momento, começa a perceber esse movimento e começa a mover os teus olhos. Começa a mover os olhos para cima e para baixo, por favor. Para cima e para baixo. Enquanto a tua pelve rola lá. E observa se os teus olhos acompanham a direção que a pelve vai. Quando a pelve está indo lá para os pés, teus olhos estão indo para baixo, como se quisesse olhar lá para baixo. Quando a tua pelve está rolando para a cabeça, teus olhos estão indo para cima. Ou em ti está acontecendo o contrário. Reconhece essa sensação do movimento da pelve e o movimento dos olhos. E começa a alternar. Quando a pelve for lá para os pés, leva os olhos para cima. Eu não quero aparecer, não, porque ele vive. Quando a pelve for lá para a cabeça, leva os olhos para baixo. Então, quando o cóccix se afastar do chão, a tua lombar tocar, se aproximar mais do chão, leva os olhos para baixo. E depois, quando teu cóccix se aproximar do chão, a tua lombar começar a se afastar mais do chão, leva os olhos para cima. Experimenta inverter um pouquinho essa relação. E quando sentir que tu precisa de uma pausa, e aí volta a fazer os olhos acompanharem a direção da pelve, por favor. Volta. Vai e volta. Isso. Nesse movimento. Reconhece a tua respiração. Em que momento está entrando ar, em que momento está saindo. Isso. E faz todo mundo uma pausa. Observa como está a posição das tuas pernas, o contato do teu calcanhar no chão. Repara se mudou algum contato do apoio atrás da cabeça. Imagina, cria uma imagem dessa região atrás da cabeça e o apoio do sacro. Cria uma imagem da tua coluna entre esses dois pontos. Repara como está como o teu pescoço ou a tua cervical se encontra em relação ao chão. Está próximo, está afastado. Leva a tua atenção para a tua torácica, entre as tuas escápulas. Repara no contato dessa região, talvez seja uma das regiões com mais contato no chão ou com mais peso. E depois a região lombar. E agora volta a dobrar as pernas. Deixa as pernas dobradas, os pés apoiados. Uma distância entre um pé, um joelho, o outro, não precisa ser muito grande. Agora não vão se tocar, os pés também não vão se tocar. Aqui na primeira posição. E volta a convidar a pelve para rolar para a cabeça e rolar em direção aos pés, por favor.
Leva nas duas direções. Então o cóccix uma hora se aproxima do chão, outra hora se afasta do chão. E vai fazendo esse movimento de rolar a pelve. Pensa nesse momento onde o cóccix vai se afastando no chão, como se fosse fazendo um convite do teu osso púbico se aproximar do teu umbigo. E depois o teu osso púbico se afasta do teu umbigo quando o cóccix se aproxima do chão. Então tu rola, isso, a pelve rola. E para antes de sentir vontade de que a bunda, digamos assim, levante do chão. É só o movimento de rolar a pelve. Vai e volta. E sem parar esse movimento de rolar a pelve, começa a virar a cabeça para a direita e para a esquerda, por favor. Mantenha esse contato, essa relação de movimento com a pelve e expande um pouquinho essa sensação. Agora para um outro movimento. Repara nessa atenção mais difusa, onde tu está movendo uma parte e movendo outra em outra direção. Isso. Observa a sensação, a relação de fazer, a sensação dessa relação. De ir movendo a pelve em direção aos pés, em direção à cabeça e a cabeça rolando para a direita e para a esquerda. Isso. E vai acompanhando o movimento nos teus olhos. Nota se em algum momento a tua respiração tranca ou muda enquanto tu faz esse movimento. Da pelve para cima e para baixo e a cabeça ir para a direita e para a esquerda. E vai e volta. E para um pouquinho, para o movimento da cabeça. Mantenha as pernas dobradas, por favor. Para um pouquinho a pelve, para o movimento da cabeça. Agora começa, mantenha a posição da pelve, essa posição inicial que não tem movimento, não está fazendo não está levando para nenhuma das direções, ela está parada. Marca isso na tua sensação e agora experimenta. Leva a tua pelve e lá em direção aos pés, ou seja, aproxima o cóccix do chão. E nesse momento tu rola a cabeça para a direita. E quando a pelve voltar para a posição inicial, a cabeça volta para o meio. Depois volta, experimenta, leva a pelve novamente em direção aos pés e rola a cabeça para a esquerda. E quando a pelve voltar para a posição, isso. Então a cada viagem da pelve lá para os pés, a cabeça uma hora rola para uma direção e quando a pelve volta para o meio, a cabeça volta para o meio. Depois a pelve vai na outra direção, a pelve vai lá em direção aos pés e a cabeça vai para o outro lado. Inspira, inspira, solta o ar, mantém um contato com a tua respiração. Experimenta, nesse momento que a pelve vai para os pés, inspira, deixa aquela bexiga inflar lá, deixa aquele espaço entre a tua lombar e o teu umbigo aumentar, crescer. Isso. E vai, enquanto tiver, vai fazendo a tua experiência de se conectar com essas sensações, com essas sugestões. Sente se precisa pausa, sente se tá gostoso, o movimento continua explorando. Vai no teu tempo, no teu ritmo. E pode todo mundo parar. Vai parando.
Parando, parando, parando. Sente o que ficar melhor para ti. Deixar as pernas dobradas, deixar as pernas esticadas. E nós terminamos a prática de hoje. E nós vamos fazer agora, Fernanda, Nica, a gente faz uns 5 minutos de intervalo e fica aberto um convite para o compartilhar da experiência depois desses 5 minutos. Pode ouvir, só ficar ouvindo, pode falar se quiser, mas fica um convite para participar desse momento. Mas fica no teu tempo, reconhecendo o que tu está sentindo vontade de fazer agora. Se é ficar mais um pouco deitado, se já é levantar. E quando levantar, quem levantar, observa na sua presença de pé, no seu estar de pé, a presença da sua pelve. Enquanto tu dá os passos, esse osso enorme no meio do nosso corpo, e daqui 5 minutos a gente retorna para compartilhar. Yes. Yes.